Aí, então, vocês devem ter percebido que eu não coloquei a aula da semana passada, né? O vídeo. Tô com um probleminha no YouTube. Nossa, me senti até youtuber porque tive que reclamar, né? Me mandaram mensagem dizendo que agora vai funcionar, não sei o quê. E eu acho que, então, hoje ou no final de semana eu consigo colocar. Daí eu já coloco essa e a aula da semana passada. Eu lembro que eu fiquei de também passar um trabalho para vocês, né? Aquele trabalho de, de semestre, de nota de semestre. Então, antes de a gente começar a aula, eu já vou passar o trabalho, tá? Então, é coisa bem simples. Eu vou até já passar o endereço aqui para que vocês, se alguém puder acessar e ver se está funcionando direitinho, a gente já resolve. Deixa eu só achar aqui o endereço. Vamos lá. Vou colocar aqui nas mensagens aqui do lado, se alguém conseguir, tiver condições de tentar acessar e ver se está funcionando, eu agradeço. Então, é uma página do Google Forms para que vocês respondam ali. Então, ali eu estou pedindo o quê? Nome de vocês, e-mail e tem atividade que está para escrever lá embaixo. A atividade é a seguinte, então, como eu comentei, acho que foi na aula passada que a gente estava conversando, né, Edson, que você perguntou até, daí eu falei que tinha uma parte bastante importante da farmácia hospitalar, que era deixada de lado muitas vezes nas disciplinas de farmácia hospitalar. E isso acabava fazendo um pouco de falta para quem ia trabalhar nessa área, que é conhecer pelo menos um pouquinho, saber da existência dos diferentes materiais médicos hospitalares que a gente tem, né? Então, eu comentei que eu ia fazer esse trabalho, e esse trabalho ia ser, então, voltado para esse assunto. Então, alguém conseguiu acessar lá? Eu acessei ali, tem que preencher os dados pessoais e daí tem que partir para a próxima página para responder Isso, isso. isso, mas abriu certinho, então, porque Abriu, abriu. Para mim, às pelo vezes, menos, sim, aqui, né? Não sei o resto. porque às vezes, conforme a gente faz e conforme como é que a gente fala? A disponibilidade que a gente faz na hora de preparar o documento acaba não aparecendo, aparece uma página inicial lá que diz que tem que pedir permissão, mas se abriu lá pedindo o nome, já está certo. Então, aí vocês vão acessar e ali vai ter a pergunta pedindo, né, para vocês falarem de 2 materiais médicos hospitalares, fazer a caracterização. Então, eu vou passar para a Simone uma lista, vou pedir para a Simone passar para todo mundo, aonde tem uma listagem, né, de diferentes nomes de materiais médicos hospitalares. Então, está em ordem alfabética, começa com A e vai até, não me lembro bem a letra. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês peguem daquela lista 2 produtos e façam a caracterização. Então, digamos que, deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Não, está muito feio esse. Aqui Vocês tá bem. conseguem enxergar aí Sim, essa aham. página do Word? Tá Então, bem pequenininha a letra, mas mais ou menos dá pra deixa eu tentar entender. achar do livro aqui. E agora, vocês estão vendo um livro? Não, tá a mesma Não? página. Então, É a peraí. mesma. Deixa eu ver se eu consigo alterar isso. Eu abri aqui a atividade, o professor está dizendo ali para a gente escolher o material que começa com uma letra anterior ao nome Isso, do nome, isso? isso, é isso que eu vou explicar agora, então. Uhum. Vamos lá. Deixa eu ver se aqui aparece.
Não aparece. Deixa eu tentar colocar naquela página ali direitinho e tentar aumentar isso aqui. Dá para ver um pouquinho melhor? Agora não tá aparecendo a imagem tá. do teu computador. Espera aí. Se ficar difícil de colocar... Ah, agora tá. Apareceu? Então, isso aqui é um arquivo do Word que eu copiei uma página de um livro que tem todos os... a relação de... Não todos, mas uma boa parte dos materiais médicos hospitalares. Então, vocês vão se basear nisso aqui. Então, vamos pegar a Simone, por exemplo, já que é a Simone que está falando. Então, Simone começa... O nome dela começa com S. Então, ela vai fazer... Vamos lá, chegar na letra S. Então... Tem seringa, tem sonda, né? Então, o que a Simone vai fazer? Ela vai pegar, baseada na primeira letra do nome dela, um produto, um material que esteja antes, né, da letra inicial do nome dela. Então, a letra do nome dela é S, então ela vai pegar um anterior ao S. Aqui, no caso, o patinho. É o único que tem com a letra P, que é anterior. E vai fazer a descrição desse produto. E o outro produto é um com a letra posterior ao nome dela. Então, depois do S, a gente tem o T. Então, ela vai pegar o termômetro clínico e vai fazer a descrição do termômetro clínico. Ficou fácil de entender? Sim. Uhum. Então, conforme o nome de vocês vão fazer diferentes descrições de diferentes produtos, tá? Então, tá muito ligado ao nome de vocês. Ah, mas meu nome é Zenaide. Então, você vai procurar lá, tem letra Z? Não, acabou aqui no T. Então, o que você vai fazer? Você vai na última letra existente do seu nome. A, B, C, D, X, Y, Z. Tem com X? Não. Tem com o quê? A última letra que tem mais próxima do seu nome. T, termômetro clínico. Então, você vai fazer o termômetro clínico. Z é a última letra do alfabeto. Vou fazer o quê? A posterior eu vou começar lá no A. Então, eu subo lá no A e pego aqui. Tem a grafo, tem a agulha, tem a atadura. Eu vou lá e escolho um deles, tá? Digamos aqui... alguém lá que tem o nome de Luiz, né? Então, antes do Luiz vem o quê? F. Aqui, no caso, a letra anterior é F. Então, eu vou pegar ou fio de sutura, ou fio inabsorvível, e pronto. E depois, a letra depois do L é o M. Vou fazer material de penso, é o que tem, tá? Então, é sempre assim. Pega a letra do nome de vocês, vê um anterior e um posterior. Ficou claro? Ficou, mas você quer que faça como se fosse assim, explicar o que é o produto, para que serve, quais Isso. são... Fazer uma descrição. Isso. Por exemplo, quando você... Aí que tem o negócio. Se você pega, por exemplo, seringa, aqui já descreve que existe de vidro e de plástico. Você vai ter que fazer de vidro e de plástico. Pegou sonda, tem esofágica, retal, uretral. Então, tem gente que vai ter mais sorte, entre aspas, e vai pegar coisas que você só vai ter que descrever um produto. Porém, tem gente que vai pegar material como fio de sutura. Daí, fio de sutura tem diversos tipos. Vai ter que falar um pouquinho de cada um. Não é falar fazer uma tese, mas você vai ter que fazer a diferença. Tem fio que não absorve, tem fio que absorve. Daí, o que absorve, eles são chamados todos de catgut, que são aqueles fios de tripa de carneiro, que, quando são utilizados, são geralmente utilizados para ponto interno, eles são absorvidos pelo organismo. Daí tem simples, tem cromado, e daí tem que falar um pouquinho de cada um. Só diferenciando. Não é para fazer um tratado, mas é para falar um pouquinho. Estetoscópio, você vai falar para que serve, né, os tipos que tem, porque daí a gente tem digital, tem o estetoscópio digital. Estetoscópio digital não existe, né?
que dei uma... É o Sphigno. Esse sim, tem o digital e tem o manual, né? Tem o de mão e tem aquele de pé. Então, você vai falar um pouquinho deles. Tem um livro na biblioteca que fala sobre isso, só que eu não sei se ele está na biblioteca digital, tá? Caso vocês consigam na biblioteca digital, deixa eu ver o nome dele aqui. Farmácia Hospitalar e suas interfaces com a saúde. Ele está, inclusive, na nossa bibliografia básica. Se vocês não encontrarem, daí vocês vão encontrar isso bem descrito em lojas e empresas que trabalham com material médico hospitalar, que tem site na internet. Então, vocês conseguem encontrar, tá? Mas é coisa simples, não é nada assim super grande. Vocês só vão, então, falar rapidamente para que serve, os tipos que tem, né? E basicamente é isso. Tranquilo? Beleza, professor, tranquilo. Tá. Beleza. Para quando? Vocês querem para quando? Para amanhã? O que? Esse trabalho? Entregar. Não, esse presente eu não quero, muito obrigado. Para o Natal. Então, vamos fazer assim, para o dia da prova, tá? Tá bom. No dia... Mas como é que é isso aí? É só escrever ali? Escreve direto ali, salva, ele fica salvo. Daí eu tenho acesso do meu computador. Então... eu vou fazer antes, não precisa, vou fazer bem. Não, o prazo limite, então, fica lá para o primeiro dia das provas, tá? Quem quiser fazer hoje, já faz hoje. Quem deixou ali, salvou, tá pronto. Então, tá? Quem já quiser ir fazendo e deixar pronto, tranquilo, né? Isso. Só tem uma coisa, você faz, né? Tem que colocar tudo de uma vez só. Não dá para ir fazendo e depois ir complementando. Então, o melhor é, se for fazer aos poucos, fazer no Word, depois copia e cola tudo ali de uma vez só, salva e acabou. Isso, e pelo que eu vi ali, ele vai também salva uma resposta no e-mail da gente, né? Eu acho que sim, eu não tenho certeza se ficou... Aparece alguma coisa ali que fala? Sim, tá no enunciado ali, que vai uma resposta, cópia da resposta para o e-mail da gente. Beleza, então. Daí vocês têm certeza que chegou. Então eu não tenho que colar um arquivo, eu tenho que fazer a resposta ali mesmo, eu tenho que colar. Ali mesmo. Isso. Não é um arquivo que eu tenho que mandar. Não. E tem um probleminha. Ele geralmente não deixa formatar, tipo, separar. Às vezes você vai digitando ali, se for digitar direto, ele não deixa nem você pular a linha. Fica um bloco só. Então, às vezes, é melhor fazer no Word, tentar fazer meio separadinho, e na hora de colar, pode ser que ele dê a chance de separar, deixar mais ajeitadinho. Caso contrário, ele vai ficar tudo junto, mas não tem problema nenhum. É um problema do Farms. Exatamente. Daí o problema é meu. Tá? Tranquilo. Então é isso, é bem simples, não precisa ser nenhum tratado, não precisa pôr nome, nada ali naquele material, porque o próprio nome já é a primeira coisa que vocês preenchem. Beleza? Tem um sisteminha que pode ser que vocês recebam lá, dizendo assim, dizendo que vocês mandaram, tal, mostrando o texto que vocês mandaram, e dizendo que vai ser corrigido e vai voltar uma resposta para vocês. Mas isso não vai acontecer, porque eu vou olhar e a questão é eu olhar e pronto. Se por um acaso eu precisar comentar alguma coisa, daí eu comento e daí vai direto para o e-mail de vocês, mas não necessariamente eu vou corrigir, vou comentar, tá? Isso funciona mais assim quando eu vou corrigir e quero dar uma resposta para o aluno porque ele precisa dessa resposta. Aqui não necessariamente vai ser necessário, tá? Então, só se eu precisar fazer algum tipo de comentário, daí eu faço comentário e mando de volta. Caso contrário, vocês não vão receber resposta minha. Tá certo? Tá certo. Então tá.
Só a nota já tá bom. Olha só. E o conhecimento, Simone? Não, tô brincando, professor. Tá bom. Mas é tranquilo, é tranquilo. Tá. E assim, se vocês quiserem já aproveitar e dar uma olhadinha, pelo menos em nomes, né, de diferentes produtos, materiais médicos hospitalares, que quem for para a área vai ter que trabalhar, você já tem uma noção do que existe. Tá? Tem bastante coisa ali que eu nunca vi. Sim. Eu imaginei que existia. Sim. Vai mandar essa lista aí, daí, né? Vou. Daí eu passo para você por WhatsApp, tá? Tranquilo. Deixa eu passar já, então. Não, tá aqui no outro celular. Dá um trabalho maior. Depois eu passo. Beleza. Tá? Vamos agora, então, para a aula. Deixa eu colocar o material. Tá aparecendo aí para vocês? Um material azul, assim, bem forte? Tá. Tá. Sim. Então, hoje, a gente sai, né, do que a gente falou a semana passada, que foi a programação e aquisição, e vai para armazenamento. A gente já falou de armazenamento lá no começo, então a gente vai só abordar alguns tópicos a mais para complementar. Para não ficar repetitivo, não ficar falando a mesma coisa que a gente falou anteriormente. Então, vai ser só um complemento mesmo do material. Vamos lá. Então, falando de armazenamento, a gente tem que lembrar que armazenamento não é... Quando a gente fala de armazenamento aqui nesse sistema todo, a gente não está falando só de colocar um negócio na prateleira e deixar lá. Então, o armazenamento tem diversos processos que têm que ser feitos e que compõem isso que a gente chama de armazenamento. Então, são vários passos que acontecem e que são necessários para que a gente consiga manter, né, aquela qualidade do produto que a gente está armazenando ali dentro da central de abastecimento, e consiga garantir a qualidade daqueles produtos. Então, dentro desses processos, a gente vai ter algumas atividades. Quais são elas? A primeira delas é o recebimento, né? Recebimento de medicamentos e materiais médicos hospitalares como um todo. Ali você vai, então, receber um produto e você vai ter que fazer uma averiguação daquele produto, né? Então, ver se aquele produto bate com a tua necessidade, com aquilo que você solicitou. Então, você vai olhar o material, vai olhar a documentação que chega junto e vai comparar os dois para ver se está tudo certinho. Então, você vai comparar, por exemplo, você pediu um determinado medicamento, numa determinada concentração, numa determinada forma farmacêutica, né? Então, você vai pegar o medicamento que você está recebendo, você vai ver se é aquilo que você pediu mesmo, comparar com o teu pedido, né? E vai comparar com o que está descrito na nota, porque às vezes o medicamento vem certo, mas a descrição do que veio vem errada na nota, né? Pode acontecer? Pode, é difícil, mas pode. Então, de repente, você está comprando um comprimido de 5 miligramas e na nota vem como 10 miligramas e está te cobrando como 10 miligramas. Então, tem que tomar cuidado com isso, tem que fazer essa comparação. Você tem que ver se o que está vindo é aquilo mesmo que você pediu, né, na concentração certa, na forma farmacêutica certa, comparar com o que está na nota, comparar item por item da nota e, preferencialmente, né, também é difícil de acontecer, porque é tudo feito via computador hoje, mas o ideal é que você compare até os valores, né, tipo, valor unitário de determinado produto e valor total de determinado produto. Então, se você pega um produto lá que o valor dele é R$1, e você pediu 10 unidades dele, vê se o valor total está batendo como R$10, né? Tem que fazer essas contas? Não necessariamente, mas às vezes é bom fazer uma avaliação para ver se de repente o computador não errou,
né? Então, pode acontecer de o computador errar na soma. O computador em si não, né? Mas às vezes pode acontecer por algum outro motivo de ter um erro. Então, é sempre bom fazer uma comparação, né, de valor unitário, valor total da nota, tudo mais. Essa é a primeira atividade, né? A segunda atividade está ligada com a questão de estocar, né? Ou você armazenar, ou guardar, ou colocar o produto lá no local adequado. Então, essa atividade está ligada, então, com o processo de colocação mesmo do material na área específica para ele. Então, se é um material que necessita de refrigeração, ele vai ser armazenado na área específica, né, que tem refrigeração. Se ele é um material que não tem nenhuma característica que peça para que ele seja armazenado em algum local específico, você vai colocar ele na área de armazenamento geral, né, dentro da forma que está estabelecida e está organizada lá no seu local. É tudo por ordem alfabética? Beleza, tranquilo, né? Então, vai lá na letra e coloca o material lá na letra certinho. E aquelas outras coisas que tem que se verificar, né? O sistema, como se armazena os produtos em relação à validade, né? Então, tem locais onde se coloca o produto que vence antes mais à frente, para que ele saia antes. Tem lugares que isso não é levado em consideração. Tem locais que, inclusive, fazem ao contrário, né? O que vence antes fica atrás, o que vence depois fica mais à frente. Então, tem que ver como que é o sistema, né? E arrumar dentro daquele sistema. Lembrando também de utilizar o espaço, né? Que geralmente é um espaço bastante limitado, utilizar da melhor forma possível, né? Mas sempre prezando por segurança. O ideal é que embalagens não fiquem grudadas uma na outra, né, que você tenha espaço entre elas para que, na hora de retirar, uma embalagem não acabe puxando as outras e saiam do local, do lugar, tudo mais. O ideal é que tenha espaço entre as embalagens também para que o ar circule, né, e não altere a umidade, a temperatura, né? Então, tudo isso é bastante importante. Outra atividade importante é a questão da segurança, né? Daí a segurança aqui está ligada com desvios, né, retirada, roubo, furto, etc., mas está ligada também com a segurança do produto e das pessoas que trabalham lá dentro. Então, desculpe. O armazenamento tem que ser feito de forma que você garanta, né, a segurança dos produtos. Daí, como eu comentei com vocês, o ideal não ter as caixas uma grudada na outra, porque muitas vezes quando você puxa uma, pelo fato de elas estarem grudadas, elas vêm todas juntas, né? Isso pode terminar em quebra de produto, por exemplo. E, ao mesmo tempo, contra danos, né, nas pessoas, então tem que ter segurança. Então, imaginem você armazenar, por exemplo, caixas grandes, né, e pesadas em prateleiras muito altas, e a pessoa não ter uma escada, uma rampa, alguma coisa, para que ela possa subir e ficar mais próxima dessa caixa, e ela ter que pegar com a ponta dos dedos e ficar na ponta dos pés para pegar esse material. A possibilidade disso cair em cima da pessoa e machucar a pessoa é bastante grande. Então, esses detalhes ligados com a segurança das pessoas também é bastante importante. Que mais? Outra atividade importante estão ligadas com a conservação, né? Então, as mais básicas são verificação de umidade, verificação de temperatura, né? Mas existem outras ações, né, que podem ser feitas que vão fazer com que o produto continue com a mesma qualidade que ele tinha quando ele entrou, né? O controle de estoque é uma atividade que faz parte da área de armazenamento,
Então, a verificação, né, do movimento de entrada e saída dos produtos, né, e a verificação do estoque. Isso hoje é feito em quase todo lugar de forma automatizada, mas a forma automatizada ela não funciona se não tiver um controle bastante grande. Então, não é só digitar a entrada e digitar a saída e achar que está tudo certo, né? Então, precisa da intervenção humana de tempos em tempos para fazer uma avaliação do estoque, um controle manual do estoque para verificar, né, produto que foi retirado porque perdeu a validade, produto que foi desviado, produto que foi retirado do estoque porque está proibido, e assim por diante. E, né, a coisa mais importante é fazer a alimentação dessas informações de entrada, saída e perda, né, constantemente, porque senão não adianta nada você ter um software que faz um controle e você não alimenta corretamente esse software. Aí não precisa nem ter. E a entrega, né? Essa é a última atividade que a gente tem dentro dessa linha, que está ligada, então, com a saída do produto lá da área de estoque e a entrega para alguém que vai levar até onde esse produto vai ser utilizado. E esse caminho também é importante que se mantenha as condições adequadas para o produto. Então, por exemplo, imaginem um produto que precisa de refrigeração e que ele não pode ficar muito tempo fora da refrigeração. Aí o que acontece? Ele está dentro do estoque, ele foi solicitado, você pega esse material, leva até a enfermaria, por exemplo, onde esse material vai ser utilizado, e chegando lá, simplesmente deixam o produto em cima de uma bancada, em temperatura ambiente, por algumas horas. Então, não adianta nada tudo que foi feito lá na farmácia, né, na área de armazenamento, né, para garantir a qualidade do produto, se lá, no final, a gente não presta, a pessoa, né, que vai administrar esse produto não presta atenção nesses detalhes. Então, isso tem que ser contínuo, tem que ser até a utilização do produto lá na frente. Então, tem que ter uma boa comunicação entre a farmácia e os locais onde esse produto vai ser administrado. E uma coisa bastante importante é a rastreabilidade desse produto. Então, desde a entrada até a saída, a gente tem que saber onde esse produto está, como que ele está, o que aconteceu, né? Então, a gente tem que saber exatamente tudo o que aconteceu com esse produto até ele ser administrado, né? Porque, caso seja necessário, a gente consegue refazer o caminho e refazer tudo porque esse medicamento passou, tá certo? A rastreabilidade é bem importante. Vou só contar um caso rápido para vocês que aconteceu uma época aqui, inclusive aqui em Curitiba. Tem um medicamento que, obviamente, eu não vou lembrar o nome agora, utilizado para tratamento de câncer de próstata. Se alguém lembrar, me fala, eu confirmo se é esse. Mas eu não me lembro agora. E o Hospital de Clínicas é um caso bem famoso. Comprou um lote desse medicamento e esse lote, depois descobriram que era um lote que foi não foi adulterado, ele foi é falsificado mesmo, foi falsificado. Então, não existia princípio ativo ali dentro daquele material. E só começaram a perceber que era um tratamento que o Hospital de Clínicas disponibilizava para alguns pacientes, e só começaram a perceber que tinha alguma coisa de errada quando os pacientes passaram a regredir
nos resultados. Então, os resultados, né, sempre bem acompanhados pelo pessoal do HC, e todo mundo estava, né, numa melhora contínua, e de repente começaram a perceber que a coisa não estava evoluindo e às vezes até regredindo. Aí começaram a pesquisar, chegaram à conclusão que talvez fosse um medicamento. Então pegaram lá os medicamentos das pessoas aonde teve essa regressão, verificaram o lote, validade, conseguiram rastrear, porque tinha tudo isso muito bem registrado dentro do sistema do hospital. Rastrearam, então, descobriram qual foi o fornecedor que entregou, foram atrás do fornecedor, daí o fornecedor foi atrás de quem vendeu, e assim por diante, até chegarem no responsável por isso. Então, a rastreabilidade é importante por isso, você ter tudo registrado, né, informações sobre o produto, para que você, se for necessário, você consiga fazer um caminho reverso, um caminho saindo da onde ele está para trás, e você conseguir, então, determinar de onde que veio, para você poder ir atrás das informações. Tá certo? Então, essas basicamente são as atividades que a gente tem relacionadas com armazenamento. Objetivo do armazenamento, então a gente tem vários objetivos, né? Mas a gente tem alguns que a gente chama de principais e alguns que são secundários, mas não que não sejam importantes. Então, como objetivos principais, a gente tem a garantia da qualidade do produto sob condições adequadas, né? Então, lembrando que o produto que fica sob nossa responsabilidade, ele entra com um grau de qualidade, ele tem que sair com o mesmo grau de qualidade, porque a gente vai garantir, né, que a gente conservou, armazenou aquele produto de forma correta, e ninguém vai poder reclamar que a gente fez a nossa parte errado. Então, a gente garante essa qualidade fazendo os processos de armazenamento de forma correta. O objetivo também ter um controle de estoque eficaz. A pior coisa que existe é você olhar no seu sistema e dizer assim, não, tem tanto desse medicamento, aí você vai lá na prateleira e vê que não tem absolutamente nada, né? Você não tem o produto, é pego de surpresa, e daí você precisa desse produto e não sabe o que faz. Quer dizer, sabe, tem que sair correndo atrás. Então, para evitar esse tipo de coisa, né, um controle de estoque eficaz é bastante importante. Porque daí você vai garantir a disponibilidade do produto em todos os locais, né, com a qualidade necessária, né, então não tem aquilo que a gente chama de quebra, né, não tem aquele problema de repente você ter o produto, fornecer o produto e de repente do nada o hospital ficar sem e você daí tem que sair correndo atrás, porque o hospital não pode ficar sem o medicamento. Então, outros objetivos que a gente tem estão ligados com alguns pontos específicos, né? Receber materiais de acordo com as especificações determinadas nos processos de programação e aquisição. Então, aquela coisa, tudo está interligado. Eu programei determinada coisa, né? E é isso que eu espero receber, que é isso que eu espero ter no meu estoque. Então, o meu objetivo é ter exatamente aquilo que eu programei e que eu comprei, né? Então, se eu programei errado, eu vou ter o produto errado. Se eu programei certo, mas comprei errado, eu vou ter o produto errado. E o que eu vou fazer com esse produto? Aí que tá. Se for um hospital particular, eu consigo devolver, né? Então eu consigo fazer uma troca, tal. Porém, durante esse tempo que leva entre eu reclamar, eu mandar o material de volta, me mandarem o material corretamente, vai ser um tempo que eu vou ficar sem o produto no hospital, né? Então, quero evitar que isso aconteça. Se for num hospital público, programei, comprei,
recebi, descobri que está errado, não consigo devolver. Lembra-se que eu falei que eu vou receber aquilo que está descrito no edital. Se o edital tiver mal feito, né, e alguém se oferecer para me entregar um produto e eu aceitar aquele produto, não tem como devolver, né, porque o fornecedor me vendeu aquilo que estava descrito no edital. Então, pode ser problema. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é programar corretamente, né, para que a compra seja feita de forma correta, para que a gente tenha o produto correto no nosso estoque e a coisa funcione. Caso contrário, vai trazer problema. Pequeno, talvez, no caso de um hospital particular, e grande, no caso de um hospital público. Porque no público, além de não conseguir devolver, eu vou ter que arranjar uma área para guardar aquele material, né, até o vencimento dele. Claro, pode ter, de repente, uma interligação, tentar trocar esse medicamento, esse produto, por um outro, com um parceiro, né? Pode, mas não dá para fazer isso pensando que lá na frente eu vou conseguir trocar com outro local, né? Então, é um risco que a gente não deve correr. Professor. Oi. No caso do hospital público, cada hospital tem o seu edital diferente, né? Não é um edital padrão para todos os hospitais públicos. Depende muito, depende do sistema. Por exemplo, vou pegar aqui o Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas está ligado com a Universidade Federal. Se eu não me engano, existe um departamento de compras para tudo. Então, no caso do Hospital de Clínicas, que envolve a federal também, se eu não me engano. Então, porque o que acontece? O Hospital de Clínicas é um órgão da Universidade Federal. Então, daí ele estaria ligado diretamente ao conglomerado, digamos assim, né? Agora, pode ter casos onde o hospital tem fugiu a palavra agora, autonomia, né? Pode ser que tenham casos onde alguns hospitais se reúnam, né? Depende muito, pode ser que o município abasteça, pode ser que o estado abasteça, depende muito, sabe? Não tem uma regra também. Entendi. Beleza, tá? Obrigada. Nada. Outro objetivo, então, guardar os produtos dentro das condições recomendadas, respeitadas as especificidades, né? Se é termolábil, se é fotossensível, se é inflamável, se é medicamento controlado, se é produto explosivo, né? Lembrando, né, então, que tudo isso está relacionado com a segurança dos trabalhadores, né? E dos produtos também. Outro objetivo de um bom armazenamento é localizar de forma pronta, ágil e inequívoca os produtos, né? Então, a gente precisa de agilidade, a gente precisa de rapidez. Então, se eu preciso localizar um determinado produto, eu tenho que saber, né, aonde encontrar. Então, tem formas, de repente, vocês têm um armazém super grande para controlar. Aqueles armazéns que utilizam até empilhadeiras e tudo mais, né? Que são super altos, tem prateleiras super grandes, e você quer um determinado produto. Então, você consegue, muitas vezes, determinar para cada produto exatamente o ponto onde ele está localizado. Então, você pode dizer que ele está na rua 1, né? Que é aquelas ruas onde passam as empilhadeiras, a gente pode chamar de rua. Então, está na rua 1, na prateleira... no quinto andar de prateleiras, por exemplo, na terceira linha dessa prateleira do lado esquerdo. Então, existem formas de você fazer isso. Então, a gente tem que pensar assim, que nem sempre o local de armazenamento é uma pequena sala com 3, 4 armários, onde você vai lá e coloca uma etiquetinha A, B, C, D e E. Às vezes você tem um sistema bastante grande
que, né, você precisa ter um código, digamos assim, de identificação para que você consiga identificar aonde está cada produto rapidamente. Então, vai depender muito do tamanho, do espaço e tudo mais, tá? Mas tem que ter uma forma fácil e ágil de localizar. Outro objetivo é assegurar os produtos, os valores patrimoniais inerentes, protegendo contra desvios e perdas. Então, ter formas de controle, formas de evitar desvios, roubos, etc., né? Então, ter algum formato, seja com câmeras, com seguranças, portas que só se abrem para funcionários, não sei, né? Depende muito de cada local, depende do tamanho de cada local, depende da estrutura, mas tem que ter formas para segurar, para evitar esses prejuízos. A gente vê muito em hospitais que tem assim, um acesso mais livre, mesmo para funcionários fora, que não são os funcionários da farmácia, né, que ocorrem muitos desvios, principalmente em alguns medicamentos controlados, e principalmente feitos por profissionais formados, tal, que acabam por desviar esses produtos, porque eles fazem plantões muito longos, muitas vezes, né, e assim vai. Então, o ideal dentro de uma farmácia é que o acesso seja muito restrito e seja restrito só às pessoas que trabalham ali dentro. Já é uma diminuição nesse problema de desvio, nesse problema de roubo, né? Mas tem local aí que não consegue barrar a entrada de certos profissionais e acaba tendo bastante problema com esses desvios. Preservar a qualidade dos produtos, né? Então a qualidade está ligada com a questão ambiental, a questão como está sendo armazenado, se está sendo armazenado dentro dos padrões corretos e tudo mais, né? E entregar de forma a garantir a disponibilidade adequada e oportuna nas unidades usuárias. Então, a entrega também tem que ser feita de forma a não causar nenhum tipo de dúvida na hora de quem vai fazer a administração, né? Dúvida em relação ao produto e tudo mais. Então, quem vai receber esses produtos tem que ter isso muito bem identificado, tem que ter isso muito bem separado, para que não tenha dúvidas na hora de administrar. Porque também não adianta nada eu armazenar tudo direitinho, chegar lá na frente e quem for fazer administração se confundir e acabar fazendo um processo de administração todo incorreto. Então, falando um pouquinho da estabilidade dos medicamentos, a gente tem alguns parâmetros que são bastante importantes. Aqui é só recordando, a gente já falou, né? Temperatura, então, a temperatura ela tem que ser controlada, ela ideal, né, para aquela armazenagem, né, aquele armazenamento normal que a gente tenha uma faixa de temperatura, é uma faixa bastante grande, né, e dá para fazer esse controle, então, é difícil você ter um descontrole da temperatura. Então, essa faixa varia de 15 a 30 graus, você mantendo a sua área de armazenamento dentro dessa faixa, está perfeito, né? Ideal, claro, que você mantenha lá numa faixa de 25 graus, mas nem sempre isso é possível se você não tiver algum equipamento, né, que realmente mantenha essa faixa, essa linha de temperatura. Se você tem um local onde a temperatura não varia, né, abaixo de 15 graus e nem acima de 30 graus, não tem problema se tiver variação. Um dia está 15, outro dia está 20, outro dia está 29 e assim vai. Não tem problema. O problema é quando ultrapassa, para baixo ou para cima. Então, tem que se controlar bastante isso, tá? Claro, isso para armazenamento geral. Se tem necessidade de uma temperatura específica, daí você tem também que trazer as condições específicas para isso, com uso de geladeira, de freezer, quando é o caso, e assim por diante. Lembrando, né, que temperatura alta acelera as reações químicas dos medicamentos e faz com que eles acabem, muitas vezes,
criando, né, essas reações podem criar, de repente, produtos metabólitos que não são necessários, né, inativar medicamentos, né, ou seja, fazer com que eles percam a sua característica e percam a sua ação. Então, só lembrando, a gente já viu essa tabela anteriormente. Vimos, não vimos? A tabela? É. Não lembro. Essa tabela, acho que não. Não? Não. Bom, então tá aqui para a gente ver. Eu achei que a gente já tinha visto. Então, a gente tem, na própria Farmacopeia Brasileira, na 4ª edição, uma tabela que fala as faixas de temperatura para cada tipo de ambiente. Então, em congelador, você vai ter uma faixa de temperatura entre -20 e 0 graus, em refrigerador, de 2 a 8. Quando vem escrito lá, por exemplo, no medicamento, manter em local fresco. Então, você já sabe que a temperatura vai ter que ser entre 8 e 15 graus. Não é aquela temperatura normal de 15 a 30. Essa é de temperatura ambiente. Tem casos que a gente vê lá na própria embalagem escrito, não manter esse produto em local quente. Então, não pode ser acima de 30 graus a 40 graus. E tem aqueles casos... Desculpa incomodar. Esse -20 tá certo? Não vai congelar o medicamento? É congelador? Sim, mas tem medicamento que vai ficar congelado assim? Tem. Pode ter, sim. Beleza. Tá? Pode ter. Não tem, digamos assim... Tem alguns produtos que não tem problema. Tá? É que na farmácia, se congelar, perdeu. Porque... eu sempre vi assim também, congelou já era. Que os produtos... manter a temperatura entre 2 a 8, né? Tá, então vejam só, os produtos da farmácia são produtos que têm que ficar em geladeira, entre 2 e 8 graus. Mas, em um hospital, você tem, por exemplo, produtos que a gente chama, não chama exatamente de medicamento, mas são produtos que se conservam melhor. Por exemplo, derivados de sangue. Então, a gente precisa de freezer para isso. Tá? Então, tem produto imunobiológico que pode congelar, não tem problema. Tá certo? Beleza. Tanto que em algumas farmácias, se vocês forem, vocês vão ver que tem freezer, sim. Tá? E, por último, calor excessivo. Então, temperatura acima de 40 graus. Então, vocês vão ver muitas vezes lá em um medicamento escrito na própria caixa. Não manter em local ou não expor a calor excessivo, ou seja, não expor a temperatura acima de 40 graus. Isso indica um produto que tem uma estabilidade bastante grande, né? Se a recomendação é não deixar que passe de 40 graus, você pode manter ele numa temperatura ambiente que não vai ter problema nenhum, mas ele é bem resistente a temperaturas. Então, dependendo da necessidade, você pode consultar essa tabela aqui da farmacopeia e verificar, né, a melhor condição para aquele seu produto. O grande problema, né, e o que a gente vai mais trabalhar mesmo, é aqui, temperatura ambiente, né, 15 a 30 graus, que é a temperatura normal de uma área de armazenamento, e a do refrigerador. É o que a gente vai mais trabalhar. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha alguma coisa relacionada com algum outro tipo de faixa de temperatura. Tá? Luminosidade. Então, a luminosidade pode interferir em alguns produtos, ela pode trazer a aceleração de algumas reações. Então, esses medicamentos que sofrem com a incidência de radiação, de luminosidade, eles podem, então, perder a sua atividade rapidamente, porque as reações, né, hidrólise ou outro tipo de reação,
acontece com uma velocidade maior quando expostos à luz. Então, esses medicamentos fotossensíveis, vocês vão ver que, geralmente, eles vêm em frascos de cor âmbar, ou em frascos opacos, onde a luz não entre, ou vêm envoltos em papel alumínio. Então, líquidos em frasco âmbar, vocês já sabem que sofrem com luminosidade. Comprimidos em frasco âmbar, já sabem que sofrem com luminosidade. Blister, aquele blister que ao invés de vir com uma parte de alumínio e uma parte de plástico transparente, ele vem envolto de alumínio dos dois lados, provavelmente ele tem problema com a luminosidade também, tá? Então, não é porque a empresa escolheu fazer o produto todo envolto em alumínio, escondido, né? Diferente daquele outro blister que o comprimido aparece porque tem o plástico transparente. Não, tem relação com a própria conservação dele, tá certo? Então, uma coisa que a gente vê às vezes as pessoas fazendo, abrindo esse blister de alumínio que mantém o produto totalmente fechado e colocando lá nas suas caixinhas de medicamentos separados, né, por dia da semana, tudo mais. E geralmente essas caixinhas são transparentes e deixam a luz incidir lá dentro. Talvez isso não esteja muito correto, né, porque às vezes as pessoas separam para a semana inteira. E tiram, então, do local escuro e deixam no local claro. Então, nem sempre isso é correto, tá certo? O que fazer nesses casos? Manter na embalagem dele. Ou se a pessoa quiser, né, ela precisar dessa organização, cortar o comprimido, mas deixar ele dentro da embalagem, deixar ele embalado, né? Cortar com o alumínio, deixar separadinho um a um, mas dentro da embalagem. O melhor é não deixar ele exposto, porque ele pode sofrer algum processo de alteração, né, por causa da luminosidade. Tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ventilação, já falamos também de ventilação, então você tem que ter uma circulação de ar para evitar que aquele ar quente comece a ficar parado e você tenha diferentes valores de temperatura dentro de um ambiente, né? Então, o ideal é que o ar circule para que você também mantenha uma temperatura igual, tanto na parte mais baixa do ambiente quanto na parte mais alta. Se vocês forem fazer uma medição de temperatura próxima ao chão, vocês vão ver que normalmente a temperatura é mais baixa do que quando vocês vão medir lá próximo ao teto. Então, quando tem ventilação, né, um sistema de ventilação, isso faz com que a temperatura fique mais uniforme em todo o ambiente. Umidade. Lembrando que a umidade, né, onde tem água, você vai ter reações aceleradas. Reações químicas, né? Então, a água pode fazer processo de hidrólise e tudo mais, então fazer degradação química. Biológicas, né, onde tem água, facilita-se o crescimento de micro-organismos, e físicas também, né, então, se você tem uma umidade muito grande, você pode ter cápsula amolecida, pode ter comprimido umedecido, que começa a se desfazer, então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Umidade, então, também tem que ser bem controlada. Falando um pouquinho mais de umidade, né, os medicamentos que estão em área úmida, ele pode, então, sofrer alteração de consistência, de sabor, de odor, turvação e tempo de desintegração. Então, tudo isso altera as características do produto e aquele produto que entrou com certo grau de qualidade, né, frente à umidade, frente a excesso de água no ambiente, vai fazer com que você perca essa característica do produto, né, e perca a qualidade do produto por consequência. Se você tem
um produto que é mais sensível do que o normal à umidade, né, que de repente a gente tem uma faixa de umidade que é ideal. Se você tem produtos que são mais sensíveis, mesmo dentro dessa faixa ideal, você tem que guardar eles em locais adequados. Então, frascos hermeticamente fechados com substâncias dessecantes. Não sei se vocês lembram daqueles dessecadores que tem em alguns laboratórios lá no quinto andar, que são os jarrões de vidro, assim, que... Para que vocês usam? Eu acho que no agnosia é usado para... Quando vocês fazem umidade. Hã? Tirar extrato de... Não sei, professor. Eu acho que sim, que na parte de baixo... Eu acho que sim, que na parte de baixo tem geralmente uma quantidade grande de sílica, daí vocês colocam os frasquinhos mais em cima, fecham esse vidrão com uma tampa bem pesada para que não entre umidade, e ali dentro o ar fica bastante seco, por causa da sílica que está ali dentro. E daí vocês acabam fazendo alguns exames de análise de umidade e tudo mais. Então, às vezes, é necessário você ter, dentro da sua farmácia, alguns dispositivos que você tem esses dessecantes, então, para evitar umidade excessiva nesses produtos. Mais ou menos igual aqueles produtos que a gente compra para colocar dentro de armário, quando o armário é muito úmido, que ele vai puxando a água do ambiente. É mais ou menos a mesma coisa. Lembrando que a umidade, o ideal é que não passe de 70% e não seja muito baixa, não seja abaixo de 40% também, né? Abaixo de 40% a gente já tem uma umidade muito baixa, que pode ser ruim para as pessoas que trabalham no ambiente, né? Podem trazer problemas relacionados à falta de umidade. E muito alto pode atrapalhar os medicamentos. Falando mais um pouquinho da central de abastecimento, né? Lembrando, a gente já viu isso também, que a central de abastecimento é um local onde a gente recebe, estoca, guarda e faz a expedição, ou seja, manda para os locais onde esses produtos são necessários. E fisicamente a gente organiza a central de abastecimento em áreas diferentes, né, conforme cada atividade que é feita em determinada área. Então, você vai ter uma área para recebimento dos produtos, né, uma área para quarentena, para que esses produtos, então, fiquem aguardando o controle de qualidade que a gente vai fazer, né, daí você manda, depois de aprovados nesse controle de qualidade, vocês mandam para a área de estoque, seja ela aquela geral ou aquelas áreas específicas, né, para produtos que precisam de temperatura baixa, para explosivos, para medicamentos controlados, tudo mais, né. Uma área para expedição, então é a área que você vai preparar o produto para mandar ele para frente, né, e uma área para produtos impróprios para uso. Então, você tem que ter uma área separada lá onde você vai colocar produto que perdeu a validade, produto que foi retirado do mercado, produto que danificou, quebrou, molhou, qualquer coisa assim do gênero, né? Para que vocês, mais à frente, façam a destinação desses produtos. Então, vencido, quebrado, esses a gente tem um destino. Medicamento que foi retirado do mercado. Às vezes a gente coloca nessa área de específica, né, esperando ver o que o governo ou a Anvisa vai decidir a respeito desses medicamentos. Então, às vezes você guarda por algum tempo e depois a Anvisa fala, não, pode pôr de volta. Ou guarda, depois a Anvisa fala, não, foi proibido, aí você tem que jogar fora, tem que tentar trocar com o seu fornecedor, que nem sempre acontece, mas você tem que aguardar. Falando, então, na questão de descarte, existe uma legislação que fala
dos produtos farmacêuticos, como que eles têm que ser descartados, né? Tem uma legislação específica para isso, de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Lembrando que dentro dos diferentes tipos de produtos que estão descritos no gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, nessa resolução, o nosso entra no grupo B. Grupo B é de produtos químicos, tá? Tem outros tipos de produtos, grupos, né? Tem, por exemplo, órgãos que foram retirados de transplante, de algum tipo de cirurgia, tem um outro destino, eles fazem parte de outro grupo. O nosso grupo é o grupo B. Então, para esses produtos, a gente tem que fazer um documento chamado Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, PGRSS, que é feito já em farmácia também. Vocês já devem ter visto, então, nas farmácias que vocês trabalham ou estagiaram. Alguém nunca viu? Desculpa, professor, eu não consegui escutar a pergunta. Estagiário do quê? De farmácia. Se alguém já estagiou em farmácia ou trabalha em farmácia, deve ter visto o plano de na dispensação tem. Pois é. Na dispensação, já vi. Isso, exato. É a mesma coisa. É pedido para farmácia, para serviço de saúde em geral, né? Então, o hospital vai ter que fazer da mesma forma. Claro, o hospital, como tem outros produtos para descarte que estão em outros grupos, eles vão ter um documento muito mais abrangente, né? Mas nós, da farmácia, vamos fazer para os produtos químicos. Então, o grupo B da legislação. E o que tem que ter nesse documento, então? No mínimo que se pede, assim, para a farmácia hospitalar. Identificação dos resíduos produzidos e seus efeitos na saúde e no ambiente. Então, tem que ter um relato do tipo de resíduo que tem, né? Então, que é resíduo químico, tudo mais, seus efeitos na saúde, no ambiente. Então, uma parte introdutória falando desse grupo. Um levantamento sobre o sistema e disposição final dos resíduos. Então, tem que ter descrito o que é feito com esses produtos que vão ser descartados dentro da farmácia e dentro do hospital. Então, tem vários sistemas diferentes. Tem sistema, por exemplo, que a farmácia armazena esse produto dentro da própria farmácia. Quando vem alguma empresa que coleta resíduos, quando ela vem para buscar esses resíduos, a farmácia tira de dentro da farmácia e coloca lá numa área específica de recolhimento e é feito o recolhimento por essa empresa especializada nisso. Tem outros lugares que tem um determinado espaço onde todo o material, né, que vai ser descartado já é armazenado. Então, não só da farmácia, das cirurgias e todo tipo de resíduo que tem que ser descartado. Então, depende muito. Então, tem que estar muito bem explicado dentro desse documento como que é o processo dentro daquele hospital, dentro da farmácia e dentro do hospital. Estabelecimento de uma classificação dos resíduos segundo uma tipologia clara, que seja conhecida por todos. Então, dentro dos resíduos químicos, você vai separar conforme os diferentes tipos de resíduo que possa ter, tá? Estabelecer normas e responsabilidade na gestão e eliminação dos resíduos. Então, colocar realmente como que são as normas dentro do hospital. Sumiu os slides da tela. Sumiu? Isso. Tem que compartilhar de novo. Tá, deixa eu pôr aqui. Tá acontecendo isso agora, não sei porquê, simplesmente ele para de compartilhar. Não, acho que a maioria deve estar acompanhando pelo PowerPoint que você mandou, mas é mais fácil a gente... Sim, com certeza. Mas eu acho que é problema no Meet mesmo. Porque vira e mexe, agora ele tá parando de compartilhar sozinho. Isso, agora deu. Tá, obrigado. O que mais? Beleza.
Estudo de formas de redução dos resíduos produzidos, então, o próprio documento tem que ter já alguns tipos de indicação de coisas que, né, ações que a farmácia pode fazer e deve fazer para diminuir esses resíduos, né? E, finalmente, utilização de forma efetiva dos meios de tratamento disponíveis. Então, aqui vai falar, inclusive, de como esses resíduos vão ser tratados lá na frente, depois que a empresa que recolhe esses produtos, né, leva para o seu local de transformação e o que ela faz lá. Então, a gente tem os mais variados tipos de tratamento. Então, às vezes, o resíduo ele é recolhido e é levado para um aterro, né? Então, ele tem um processo de aterramento que tem que ser descrito aqui. Tem outros lugares que tem inativação por micro-ondas, por exemplo. Então, tem que estar descrito que é inativação por micro-ondas e como é que é o processo e tudo mais. Pode incinerar, então tem que descrever como é que é o processo de incineração, e assim vai. Então, esse documento é um documento que tem que ter em todo local que tem resíduo de serviço de saúde, né? Obviamente, cada local tem que fazer o seu conforme as suas necessidades mesmo, né? Então, ele tem que demonstrar as suas necessidades. Falando rapidamente do grupo B, o que a gente tem dentro desse grupo B? Então, são produtos químicos, né? São resíduos químicos, e são classificados, então, como produtos hormonais e produtos antimicrobianos, citostáticos, antirretrovirais, resíduos de saneantes. Então, não é só medicamento, tá? Então, os medicamentos estão dentro desse grupo, mas não é só medicamento. Então, a gente tem resíduo de saneante, desinfetante, desinfestante, resíduo contendo materiais pesados, reagentes de laboratórios, inclusive recipientes contaminados por esses. Então, se você utilizar reagentes de laboratório, você tem que jogar ele fora, junto com as suas embalagens. Efluente de processadores de imagem, então aqueles reveladores de raio-x, essas coisas também tem que ser descartados dentro desse grupo. Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas, então aqueles equipamentos, né, que fazem contagem de célula, por exemplo, que tem um líquido onde você dilui o sangue, todo esse líquido tem que ser jogado dentro desse grupo B, e outros produtos considerados perigosos, tal, que sejam tóxicos, corrosivos, inflamáveis, reativos, etc. Então, esse grupo é bastante envolvente. São produtos químicos, na verdade, como um todo, né? E mais uns minutinhos só para a gente terminar, gente. Não, deixa eu dar uma olhadinha quanto que tem pela frente. Eu acho melhor a gente deixar para a próxima aula, porque senão a gente vai bastante longe, tá? A gente termina aqui falando do controle de estoque, que é uma coisa bastante importante também. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Então, semana que vem a gente termina isso aqui e vai mais à frente, tá bom? Então, tranquilo o negócio do trabalho? Sim. Ok? Não, tranquilo, vai dar, na verdade, boa. Isso aí vai ser uma atividade, seria uma atividade parcial que vai fazer o cumprimento da prova, correto? Isso, da nota. Vai ter aquela nota de atividade. Isso. Dos 7 pontos lá. Então, a prova valeria 1 e o trabalho 6, é isso? Agora, esse semestre, teoricamente, a nota é dividida em 3, né? Uma parte é prova, não me lembro bem os valores agora. Uma parte prova, uma parte trabalho, e uma parte aquela... Projeto e prova integradora. Isso. Então... Você não sabe ainda quanto que vai valer a prova e quanto que vai valer o trabalho que a gente vai fazer com você? Está descrito lá na página da disciplina, tem algum lugar que está descrito lá.
Já achei aqui, já achei. Achou? A prova vai valer 5 e o trabalho vai valer 2. E daí o restante é da Isso, integradora. 2 pontos de prova integradora e 1 ponto de projeto integrador. É isso aí, então. Então tá. Beleza? Então, só para deixar bem claro para o pessoal chegar no dia lá e perguntar quanto que vale o trabalho, quanto que vale a prova. Mas agora que eu lembrei que está anotado aqui no primeiro dia de aula. Beleza, então. Tá certo? Obrigado, professor. Nada. Então, gente, bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Beleza, então. Valeu. Bem, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, professor. Tchau.